queridos, graça e paz. Amados, vamos bater numa tecla aqui que já bateram várias vezes, mas não vou desistir não. Se possível, vou repetir todo dia isso. Sobre Mateus 19:9. Nós sabemos, meus amados, que hoje em dia existem muitos homens de grandes religiões presbiteriana, pentecostais, como Augusto Nicodemos Lopes, Hernani Dias Lopes, Mário Persona, Cláudio Duarte, Luciano Subirá, Pastor Lucinho. São tantas pessoas que falam que Mateus 19:9, em caso de adultério, se houver o adultério, pode se casar com outra pessoa sim, que Deus não vai aniquilar, que Deus perdoa, que você não foi o culpado da traição, que ele quebrou a aliança. Nós sabemos que no nosso meio, daqueles que se dizem do Senhor, né? Nem sei se eu posso falar no meio cristão, porque no meio cristão são as ovelhas do Senhor. E eu compro essa briga, não tenho medo de falar isso não. Mas no meio religioso, nós sabemos que existem muitas contradições com a palavra do Senhor. O Bispo Macedo fala que ele é a favor do aborto, tem pastores homossexuais. Então, meus amados, a gente vê de tudo. E são pessoas sábias, pessoas que estão há mais de 40 anos no ministério. E quando pinta as pessoas, surgem as pessoas de pequenininhas, que falam a verdade, essas pessoas, a maioria não presta muita atenção nelas. Então, nós sabemos que Mateus 19:9 existem várias versões. Em caso, a exceção, a não ser por causa de fornicação, a não ser em caso de adultério, a não ser em caso de prostituição, a não ser em caso de matrimônio falso. Existem várias versões. Aí você me pergunta, alguma está errada, Wellington? Não, nenhuma delas estão erradas. Todas estão corretas. Tá? Só que nos levam a interpretar de maneira diferente. Meus amados, Deus começa falando que odeia o divórcio. Aí ele pergunta, vocês são filhos de Deus? Sim, sou filho de Deus, Wellington. Se você é filho de Deus, você vai odiar o divórcio também. Mas Wellington, não fui eu quem divorciou, foi o meu marido que divorciou de mim. Entende? Porque eu peguei ele adulterando, ele saiu com a outra mulher, ou minha esposa saiu com outro homem. Então, eu tenho direito de me casar de novo? Não, você não tem o direito de se casar de novo. Se você for filho de Deus, você não tem o direito de casar de novo. Você vai clamar por arrependimento do seu cônjuge. Você vai buscar o Senhor de todo o coração, de toda a alma. E eu vou te falar em Mateus 19:9. Olha, na versão Almeida Corrigida Fiel, diz: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então aqui está dizendo fornicação. Fornicação é ato sexual antes do casamento. E no mesmo Mateus 19:9, na Almeida Revista Corrigida, diz: eu vos digo, porém, que qualquer repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, aqui já não é mais fornicação, aqui é prostituição, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Aqui o está dizendo, em caso de prostituição pode casar com outra. Meus amados, nós sabemos que na palavra do Senhor, do livro de Gênesis e Apocalipse, existem vários versículos que colocam junto adultério e fornicação. Vários versículos. Eu não vou colocar aqui vários, porque eu já fiz vídeo no canal colocando vários, senão vai ficar muito grande. Vou pegar somente alguns aqui. Olha só, em Gálatas capítulo 5, versículo 19, na Almeida Corrigida Fiel, tá: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, adultério, que é ato feito entre casados. Fornicação, que é ato sexual feito antes do casamento, como namorados e noivos. Aí vem impureza, lascívia,
Vamos lá agora em Mateus capítulo 15, versículo 19, também na Almeida, corrigida fiel. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Olha, aqui de novo, adultério e fornicação juntos. São diferentes, meus amados. São diferentes, tá? Em Mateus 19:9, várias versões colocam, ora uma vez a fornicação, ora outra vez é prostituição, adultério. Então Mateus 19:9 não se trata de adultério, e sim de fornicação, que é o sexo antes do casamento. Nós também podemos ver que no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 13 ao 14, diz o seguinte, na Almeida corrigida fiel. Presta atenção de novo. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua obra, a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Prostituem e adulteram. Fornicação e adultério. Coisas diferentes. Prostituição, aqui. Atos feitos, sexo antes do casamento. Adulteram, só entre casados. Eu não castigarei vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram. Porque eles mesmos, como com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo não tem entendimento, será transtornado. Vocês estão vendo, meus amados, quando é fácil estudar a Bíblia e a gente vê que não tem como a gente se enganar? Olha, tem pessoas que falam assim, muito próximo, mas o Hérito, só um instantinho, meu querido. Quando você fala que o certo é Mateus 19:9, da Almeida corrigida fiel, que diz: eu vos digo, porém, que qualquer repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, você que fala que fornicação aqui é ato feito entre solteiros, o sexo entre solteiros e não entre casados. Mas como é que pode a gente divorciar uma pessoa que não é casada? Porque está dizendo, qualquer que se divorciar ou repudiar, não sendo por causa de fornicação, no caso aqui, sexo antes do casamento, tem que se divorciar, tem que repudiar. O Hérito, ninguém se divorcia ou repudia quem não é casado. Isso só é feito quem é casado. Mas aí vocês podem ver só. Vocês vão a Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 22. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento com José. Mas antes que se unissem, não eram unidos ainda, tá? Não fizeram sexo ainda, tá? Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, José seu marido, eles não eram casados ainda, chamou de marido. E não querendo expô-lo à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. O casamento, já estava tratando com o casamento. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ela salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Então, meus amados, aqui estava falando de Maria, tá? Que era prometida em casamento a José. Aí diz no versículo 19, por ser José seu marido, José era marido de Maria, mas quando era prometido em casamento já se referia como marido e esposa. Por isso que Mateus 19:9 lá fala o quê? No caso de fornicação tem que repudiar. Porque o repúdio é para as pessoas que estão fazendo sexo ilicitamente. Amados, não tem como ser enganados. Por isso que o Senhor falou: das ovelhas que o Pai me der, nenhuma delas lançarei fora. Por que nenhuma das ovelhas do Senhor, as escolhidas, as eleitas, que muita gente detesta essa palavra eleição, mas isso está na Bíblia, quer vocês queiram ou não,
nenhuma delas lançarei fora. Podem pregar erroneamente para as ovelhas do Senhor. Pode falar que você pode se casar com outro depois de um adultério. Podem falar o que quiser, que elas não vão se desviar, porque o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, vai colocar o entendimento nas ovelhas dele. E elas não vão se deixar ser enganadas por essas doutrinas humanas. E é por isso que eu falo no canal. Muitos casamentos não serão restaurados mesmo, não serão restaurados. Escuta bem, muitos casamentos não serão restaurados, porque vocês não são ovelhas do Senhor. Porque vocês vão dar ouvidos a mitos para satisfazer seus próprios deleites. Porque vocês vão acreditar que em caso de adultério pode se casar de novo. Falta perdão em vocês. Faltam crer no Senhor, faltam crer nas coisas de cima. Quem não crê nas coisas de cima, mas crê nas coisas de baixo, não são do Senhor. Meus amados, estudem a Bíblia, leiam a Bíblia. Realmente as ovelhas do Senhor, nenhuma delas poderão ser enganadas. Mas no livro, se eu não me engano, é de Ezequiel, eu confundo os dois profetas, Ezequiel e Jeremias, mas eu acho que Ezequiel diz que sobre o sentinela. Se eu disser que um homem irá morrer, mas você, como sentinela, não adverti-lo dos maus caminhos dele, esse homem morrerá. Mas eu o responsabilizarei pela morte daquele homem. Mas, se eu disser que um homem vai morrer, e você for lá e falar, não faça isso, esse homem irá morrer. Mas eu não o culparei pela morte desse ímpio. Entenderam, meus amados? Estudem a Bíblia, tá bom? Fiquem os irmãos na paz de Senhor Jesus.